como é que você conseguiu chegar nesse público específico, cara? Então, o autismo para a barbearia é uma dificuldade dentro de uma dificuldade. Sim. Cortar cabelo de criança é uma dificuldade. Quando a criança tem o espectro autismo, é outra dificuldade que aí eu preciso entender, porque ela não deixa de ser criança. Sim. Né? E ela tem normalmente, os pais dão tudo para ela. Tem autismo no grau 1, grau 2, Sim. grau 3. Às vezes do grau 2 se comporta melhor do que o do grau 1. Sim. Por quê? Não deveria ser ao contrário? Sim. Porque também os pais têm que entender que o mundo autista, você tem sempre que tentar resgatar a criança do mundo deles para o nosso mundo. Sendo que tem pais que parece que estão querendo ir para o mundo dos autistas e fazer a criança se sentir bem no mundo deles. Que se a gente coloca a criança num tratamento, numa clínica, em algo que eles possam melhorar a aptidão física, a aptidão intelectual, a equilíbrios emocionais, a coordenação motora, você tem que trazer para o nosso mundo. E não levar uma criança a manter-se no nível e no mundo deles. Né? E eu noto que a criança hoje, ela precisa sempre ser ensinada. Por mais que ela pareça que não está dando sinais de aprendizado hoje, mas a constância vai fazer o quê? A criança com autismo entender e praticar o certo futuramente. Uma criança que não tem autismo, você ensina 1, 2, 3 vezes. Uma criança que tem autismo, você ensina 10 vezes, mas ela vai aprender do mesmo jeito. Com a demora maior, mas vai aprender. E eu tenho aprendido, cada dia que passa, que o meu atendimento depende disso. Então está dando muito certo, porque a criança quando chega, ela quer se sentir amada, respeitada, e que ela também tem que ter as obrigações dela. Sim. Ela também tem que ter as tarefas ocupacionais diariamente. E uma delas não é diário, mas é mensal ou semanal, que é cortar cabelo. A criança autista, ela tem que também aprender que ela tem que sentar para comer, escovar os dentes. Ela tem que escovar os seus próprios dentes. Ela tem que aprender. Quando a criança tem autismo e ainda é esquizofrênica, é pior ainda. Mas eu atendo criança com esquizofrenia, com autismo, com paralisia cerebral, que elas tendem a obedecer o pai e a mãe também. Porque o autismo é só um pontapé inicial. Às vezes desenvolver outros problemas que a gente nem conhece, porque tudo é autismo. Se tu vê uma criança com problema, você fala é autismo. Às vezes não, pô. Às vezes é diagnosticado com autismo porque às vezes para se tratar do mesmo jeito. Mas às vezes eu nem falo isso pro pai e pra mãe não, entendeu? Às vezes, ó, vou dar um exemplo. Tá? Vou dar um exemplo do que eu tô falando. Eu nunca estudei sobre autismo. Eu nunca entrei numa clínica, eu tenho que fazer o curso AMA. Sendo que eu vejo que o resultado do pessoal que tem o curso AMA não tem a mesma desenvoltura que a minha habilidade ao cuidar da criança. Parece que cortar o cabelo da criança é mais terapêutico que você ir para um negócio desse. Por quê? A criança quando vai para o curso AMA, o pai, quer dizer, quando vai para o curso AMA, a mãe também, eles vão para entender o que é a criança e como agir com a criança. Né? Você também tem que aprender a agir. Vou dar um exemplo. Um pessoal que fez o... Isso aqui é muito bom. Vou dar um exemplo. Um casal me procurou para falar assim, ó. Eu acho que só você vai conseguir cortar o cabelo do meu filho. Porque ele é muito temperamental. Eu respondi. Oi, mamãe, tudo bem? Todas as crianças são temperamentais quando se trata de cortar cabelo. É. Marquei. Meu filho é isso. Eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar domingo. E vocês vão chegar no horário que praticamente não vai ter ninguém, entendeu? Que é o último horário. Então eu vou dar toda a atenção para ele. Ao conversar com ele, eu vou estudá-lo.
eu vou entender qual a necessidade dele, vou dar o que ele gosta, o que ele não gosta eu vou respeitar e não vou dar. Show. Olha o que aconteceu. Eu tô cortando o cabelo da penúltima criança, ele era o último. O pai e a mãe sentado com ele e a criança, 6 anos, desse tamanho. 6 anos, desse tamanho. Aí ele tá pra lá e pra cá conversando comigo. E a mãe e o pai falaram que ele era autista, faz tratamentos pesadíssimos. Mas a criança conversando comigo como se fosse um adulto, mano. Tratando de assuntos. Se a criança alerta, se a criança consegue falar sobre 3 assuntos diferentes, conversar sobre 3 assuntos diferentes, talvez ela não seja tão problemática assim. A criança nem autista era. Ela é esquizofrênica. A esquizofrenia é muito presente, porque a esquizofrenia, ela tira a criança de si. E ela tem surtos de um montão de coisa. Às vezes é de quebra-quebra, às vezes é de bater no pai e na mãe, às vezes é de um montão de coisa. Eu tenho certeza que a criança não era autista. Aí, botamos a criança pra sentar pra cortar cabelo. Eu fui botar a capinha na criança, mas eu perguntando se podia, se não podia. A mãe falou assim, não bota essa capinha não. Eu trouxe o cobertor dele. Falei, cobertor? Mas isso aí vai agarrar cabelo, mãe. Ah não, mas ele gosta desse cobertor. Eu falei, mas aqui não é lugar de cobertor. Cobertor pra dormir, porra. Agarrar cabelo naquilo ele nunca mais sai, pô. Não, um cobertor que agarra mesmo. Aí eu falei, mas aqui não é lugar de cobertor, mãe. Aqui tem que bater um negócio que bate e escorre. Não pode. Não, mas vamos fazer desse jeito porque eu conheço meu filho. Eu falei, ó, normalmente eu não faço do jeito da mãe não, eu faço do meu jeito. Mas se é pro bem dele e você acha que ele vai ficar bom assim, vamos lá. Olha o tempo que eu perdi em ter que explicar, perguntar. E eu sou muito rápido, eu corto o cabelo em 15 minutos. De uma criança problemática. Porque quanto mais problemático, menos conversa, mais eu faço. Mais eu agilizo. Sim. Entendeu? Essa criança eu cortaria em 15 minutos. Aí ele gostava muito de um desenho. Colocamos o desenho que ele queria. Demoramos a achar o desenho que ele queria por causa do nome, né? Difícil de encontrar, mas conseguimos achar. Tinha 3 opções. Antes dele sentar, eu fiquei na frente dele cortando o cabelo da criança. Ele falou assim, tio, tem como o senhor me dar licença, por favor, que eu gostei do que está passando na televisão, eu quero assistir? Eu falei, meu amor, desculpa. Eu saí do lado assim, deixa ele ver, né? Olha pra essa criança muito desenvolvida. Papo bom, né? Pelo amor de Diferente. Deus. Aí tá. Sentou. Aí eu comecei a tentar fazer as coisas que normalmente eu faço. Comecei a cortar o cabelo dele. Os cabelos foram caindo. Eu sempre tentava cortar, segurar e tirar. Eu sabia que daria dar problema. Aí ele começou a se debater por causa que aquilo ali já tava batendo o cabelo nele. Tava na segunda, terceira remessa de corte de cabelo, já tava incomodando muito ele. O pai, quando foi colocar o que ele queria, tinha 3 opções do que ele queria, do mesmo desenho. Ele queria do meio. O pai colocou a opção da ponta. O moleque entrou em pânico, começou a gritar. Você me traiu! Você não sei o que lá, não era pra você ter feito isso comigo. Eu vou te matar, eu te odeio. A criança falando pro pai, eu te matar, eu te odeio. A mãe chegou perto do ouvido dele e falou assim, calma meu filho, por favor, não fica assim. O moleque mandou assim na mãe, ó. Pum, no nariz da mãe, mano. Pegou assim no rosto, no nariz, a mãe fez assim. O moleque já... Eu falei assim, meu Deus. Nessa hora ele pegou o meu controle e tacou longe. Controle de videogame. Eu falei, meu Deus. Tudo porque não começamos certo. Se faz do teu jeito, isso não acontecia. Tenho certeza que não aconteceria isso, mano. Tá doido? Faz do teu jeito, do jeito que tu queria começar os trabalhos. Mano, não tô falando mal da criança. Essa é a reação da criança. Agora os pais, momento nenhum falou, não faça isso. Não gostei do que você fez.
o que você fez está errado. Momento nenhum. Ninguém deu uma trava, né? Ninguém falou que a criança estava falando, por que vocês não repreenderam ele? Porque vocês não ensinaram que isso é errado, não pode dar soco em vocês. Vocês são os pais deles. Aí ele falou assim, a clínica diz que a gente não pode contrariá-lo. E A clínica diz que nós não podemos contrariar. ele vai pegar a faca e vai enfiar e vai ficar por isso mesmo. Eu falei, hoje a gente dá um soco, amanhã a gente dá uma facada dentro de casa. Eu falei isso. Isso não pode. Enquanto vocês entrar no mundo do autista e ficar lá, não trouxer eles para o nosso mundo, vai continuar sendo assim. Pô, sabe que eu cheguei à conclusão? Que o pai e a mãe eram autistas, a criança não, pô. É verdade, reverteu a história. Reverteu a história, é Reverteu a verdade. história, pô. Eu cheguei à conclusão que os pais eram os problemáticos, estavam levando a criança para ser problemática. A criança não tinha problema nenhum, mas tem tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E o cobertor, tu tirou não? Não. O corte não ficou bom. Não ficou do jeito que eu deveria fazer. Eu fiz meio. E eu falei assim, no final de corte, cortei o cabelo dele e falei, ó. E eu falei pra criança, meu bebezinho, eu falei, bebezinho não, né? Mas eu trato como um bebezinho. Falei, meu amor, eu não gostei do que você fez com o papai e com a mamãe. Aí ele queria uma bolinha, né? Que tu gira assim, cai a bolinha. O pai deu uma antes de cortar, uma no meio na hora de cortar e uma depois. E mesmo eu tinha falado, olha, não é bom que você dê a recompensa antes da tarefa ser feita, ser concluída. O pai, eu vou dar porque é meu filho. Caraca, mano, os pais estragam as crianças. Que geração fraca, irmão. Com certeza. Que geração de pais que não sabe criar filho, não sabe dar tudo que o filho quer na hora que quer. E se o pai tem que entender que se está dando um resultado negativo, você tem que ser brusco e dizer não. Tem que não ver, por causa tem que inverter, disso, né? disso. Futuramente, na hora teu filho vai ficar chateado, mas futuramente ele vai te agradecer. Sim, pô. Não, se você, porque quer dizer, na minha época não era assim, pô. Não tem. Se tu ficar pedindo na frente dos E tu outros. tem quantos anos? Hoje eu tenho 43. Parece não. Eu tenho 32. Aí, Parece. não, ele foi pro 32, falaram pra ele ter 32, ele agora O colou no convidado 32. aqui falou que eu tinha 32. Eu me apeguei no 32, meu irmão. Mas falou isso há quantos anos atrás? Semana passada. Entendeu? Então, era assim, mano. Não tem. Minha mãe, quando sai de casa, era maneiro, mano. Não me peça nada na rua. Se você pedir, você já sabe. Pô, passava nas coisas, ó. Vai pedir o quê? E se te oferecer, você não aceita, viu? É isso. Hoje você Mas falar é- isso, mas a esse é o criança vai te li- mas esse é desobedecer e o- você não vai esse é fazer o- nada com ela. Esse é o limite, cara.